só quem vai aparecer aqui na tela, o sensacional David, mano. E olha a camiseta do David, mano. Tá aí com a camiseta do Tega, muito sensacional. Tá voltando o retorno de alguma coisa, eu acho, hein, David? Não, não tá não. É o meu aqui mesmo. Eu que estava com o meu alto igual um surdo aqui. Tá tudo tranquilo com você, David? Tudo em paz. Me ouve bem aí? Te ouço maravilhosamente bem, mano. Tá tudo tranquilito, Maravilha. tranquilito. Quando você quiser compartilhar a sua tela, bora lá, mano. Show. Deixa eu só ajeitar aqui. Demorou, demorou. Isso aqui E para cá. hoje, só lembrando, né? O David Carlos vai falar sobre Docker, Swarm, infraestrutura clusterizada para micro e pequenas empresas. A gente sempre está falando aí sobre Kubernetes, Nomad e o Swarm mesmo para orquestração. Sempre tem muita gente que vem até falar. Eu falei bastante de Swarm, gosto bastante do Swarm pela simplicidade do Swarm, eu acho muito louco o Swarm. Só que, né, todo mundo vai falar de Kubernetes, ou tá aqui uma talk sensacional do David. Deu certo aí? Deu certo. Vamos tentar compartilhar? Vamos ver se Compartilha, manda vai. ver aí. Manda ver que daí eu habilito aqui. Tá lá. Debian é muito amor a galera falando. Olha aí, tá aí Docker Swarm infraestrutura clusterizada. David, muito obrigado por você ter colado, mano. Vai ser sensacional. Seja muito bem-vindo aqui no canal e, mano, arrebenta, mano. Vai lá, o palco é Vamos lá. seu. Deixa eu só colocar aqui meus 30 minutos, né? Porque eu tenho a fama de falar demais. Vamos lá. Bom dia, galera. Primeiramente, eu queria agradecer pelo pessoal da Linux Tips pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês. O evento até agora está incrível e espero continuar aprendendo aí com todos esses palestrantes inacreditáveis, né? O tema da nossa conversa hoje é Docker Swarm, infraestrutura clusterizada para micro e pequenas empresas. Então, mais ou menos o que a gente vai conversar hoje, né? Então, vou falar bem rapidamente sobre mim, sobre a minha caminhada até agora. Depois disso, a gente entra numa comparação entre Docker Compose Up e Docker Stack Deploy, né? Qual que é a diferença entre esses dois comandos e por que existem, né? Por que existem dois comandos dentro do Docker para criar serviços e para criar containers. A gente vai passar por isso. Depois dessa comparação, a gente contextualiza, né, alguns termos que eu acho importante a gente ter bem fixado na mente para a gente poder entender o que é um cluster e por que a gente usa um cluster e quando a gente precisa de um cluster. Independente se for um cluster Swarm ou um cluster Kubernetes, essa decisão técnica, né, ela precisa ter esses termos bem definidos para quando você for fazer tomar essa decisão dentro da sua organização, você poder tomar essa decisão com base técnica, né? Depois de conceituar, né, escalabilidade e clusterização, a gente entra na proposta, né, que eu vou trazer para micro e pequenas empresas e para startups que estão começando, que não tem muito ou não tem, né, recursos para montar um squad de infraestrutura, e depois a gente conclui, né? E aí a gente e aí a nossa conclusão e eu encerro aí a nossa conversa. Então vamos lá. Falando rapidamente aqui sobre mim, eu, né, como você já sabe, meu nome é Davi Carlos. Eu me formei em engenharia de software pela Universidade de Brasília em 2017. E desde então eu estou aí trabalhando, né, no mercado de tecnologia, abri uma empresa, onde eu estou, né, até o presente momento, trabalhando como líder técnico, que é a Pensio Labs, né, a empresa que a gente está aí nessa missão de empreender desde 2018. E a Pensio, ela é uma empresa de outsourcing, né, então a gente é braço tecnológico de negócios e oferece consultorias e desenvolvimento web e mobile para essas empresas que fecham parceria com a gente. Então, entrando, né? Dado esse contexto aí, vamos entrar na nossa conversa. Docker Compose Up e Docker Stack Deploy. Então, vamos começar fazendo um exercício, né? Um exercício mental do dia a dia de um desenvolvedor que trabalha numa pequena empresa, numa startup que está começando.
qual que é o fluxo de trabalho diário desse desenvolvedor. Então, normalmente, ele vai ter ali o seu ambiente local de trabalho, independente de qual que é a stack, né? Grande maioria de nós utiliza o Docker Compose para fazer provisionamento de ambiente de desenvolvimento. Então, ele vai começar o dia dele, sobe um ambiente com Docker Compose up, a API está rodando, o banco está rodando, ele começa ali, e aí ele começa o dia de trabalho dele, né, puxando as issues do repositório, etc, etc, etc. Então, o que é um Compose, né? Assim, só para a gente fazer uma revisão bem rápida. Isso seria um arquivo de Compose simples, né? 2 serviços, um banco de dados, uma aplicação. O nosso banco de dados, ele usa uma imagem pronta do Postgres, ele define algumas variáveis de ambiente ali para criar o banco automaticamente, né, quando o container subir, e ele faz um volume nomeado de backup. Bem simples, e aí esse volume, né, caso o container caia e suba de novo, ele persiste os dados no disco. Né, nada fora do normal. O outro serviço é o serviço do servidor, né, que seria a aplicação. Então, ele define ali um nome para esse container, né, para facilitar o acesso ali no dia a dia de trabalho, para ele poder entrar ali bem rápido no container usando o nome server. Esse container ele usa uma imagem que é buildada em tempo de execução. Então, se esse desenvolvedor está subindo essa imagem, esse ambiente pela primeira vez, ou ele quer rebuildar essa imagem do zero, o próprio Docker Compose, né, dá essa possibilidade. Então, você pode passar um path para um Dockerfile. Quando a gente fizer o Docker Compose up, o próprio Docker vai, acha esse Dockerfile, constrói essa imagem e sobe o container a partir dessa imagem. Ele define ali um volume do tipo bind, né, aquele volume clássico para a gente poder desenvolver no nosso editor de preferência. Eu, por exemplo, faço tudo do meu trabalho usando o Vim. Então, vou ali no Vim, trabalho, né, faço os desenvolvimentos e tudo que eu mexer no Vim é automaticamente sincronizado dentro do container. E aí o servidor, né, que sobe a aplicação, vai fazendo ali o reload e o código vai sendo espelhado. Esse container do servidor, ele lê algumas variáveis de ambiente a partir de um arquivo .env, né, o variables.env ali, expõe a porta 8000 e sobe a aplicação usando um shell script que vai ser lido nesse caminho docker /run local server. Então, um compose bem simples, o que a gente já conhece e o que a gente já usa no nosso dia a dia. Se eu quiser, no caso do Docker Compose Up, né, aqui eu vou fazer só vamos definir uma regra aqui. Quando eu falar compose, é o arquivo que o comando Docker Compose Up recebe como argumento para subir o ambiente. Quando eu falar stack, é o arquivo que o comando Docker Stack Deploy recebe como argumento para subir o ambiente. Qual que é a diferença de um arquivo de compose para um arquivo de stack? Né? Aqui é só um exemplo, né, como que a gente usa, como a gente faria para subir esse ambiente, usando um arquivo de compose que não tenha o nome padrão, né, porque se esse arquivo tiver o nome padrão que o Docker espera, só Docker Compose Up já funciona. Se o arquivo tiver um nome diferenciado, você pode com "-f" passar ele pela linha de comando. Então, o que é um arquivo de stack? Isso é um arquivo de stack. Mas, assim, né, é praticamente a mesma coisa de um arquivo de compose. Sim, é praticamente a mesma coisa. Algumas pequenas diferenças entre um arquivo de compose e um arquivo de stack, né? Arquivos de stack, eles não te permitem construir imagens em tempo, não. Então, todo serviço definido no arquivo de stack, ele já precisa ter, ele depende de uma imagem já pré-construída. Essa imagem pode estar num REST privado, como no caso da Pencil, a gente tem o nosso REST, né? Então, projetos de clientes, a gente constrói as imagens, publica nesse nosso REST privado e as nossas stacks consomem as imagens desse REST. Ou você pode puxar do Docker Hub, né? Como é o caso, por exemplo, da nossa imagem do banco, que não usa uma imagem customizada, né? Ela usa uma imagem pública disponibilizada no Docker Hub. Mas no caso da stack, essa é a primeira grande diferença, né? E isso já impacta algumas coisas no fluxo de uso e de deploy de uma aplicação dentro do cluster. Mas essa é a grande primeira diferença. Segunda diferença, arquivos de stack sempre vão usar volumes nomeados. A gente não usa volumes do tipo bind em arquivos de stack, justamente porque um serviço que feito o deploy via stack, ele tem que ser independente de máquina. Então, ele não pode depender de um path específico de uma máquina específica. Ele tem que depender da estrutura de diretórios que o próprio Docker gerencia. Então, a gente sempre usa volumes
nomeados quando a gente está lidando com arquivos de stack. Tem algumas pequenas diferenças também, algumas coisas que arquivos de Compose têm, que arquivos de stack não tem. Na documentação do Docker isso é muito bem descrito, né? Eles sempre falam, ó, esse comando aqui, quando você faz o deploy de uma stack, essa regra, ela é ignorada, ela só funciona no Compose. Não vou entrar muito nesse detalhe, né? Porque aí já é uma coisa mais técnica mesmo, de construção da infraestrutura, mas existem algumas poucas diferenças, só que em termos gerais, dependendo do Compose, você consegue migrar um Compose para uma stack em OD 1, ou seja, complexidade zero. Os arquivos, dependendo da sua aplicação, você fazer essa migração de um Compose para uma stack é uma coisa que você faz, sei lá, em 2 minutos você tem a stack pronta, né? Então, como que a gente faz deploy de um arquivo de stack? Muda alguma coisa, tem um detalhe, né? Tem uma mudança aí em relação ao Compose, que é arquivos de stack, eles são feitos para serem, vou usar essa palavra, né? Para serem deployados, vamos dizer assim, dentro de um cluster. Então, é óbvio que você primeiro precisa ter um cluster do Swarm para depois fazer o deploy da sua stack. Diferente do Compose, né? Porque o Compose você está ali no seu ambiente local, deu Docker Compose up, tá tudo rodando. No caso do cluster, não. No caso do cluster, você precisa primeiro criar o cluster e depois fazer o deploy da stack. Mas é um passo a mais, né? Docker Swarm init vai criar o cluster, Docker Stack Deploy, -F, passando o arquivo da stack, vai construir, vai disponibilizar, né, criar os containers nesse cluster que você acabou de criar. Note que, para você começar a interagir com o cluster do Swarm, você não precisa instalar nada, né? O comando docker swarm init e todos os comandos correlatos para você interagir com o cluster Swarm, eles já estão disponíveis no Docker. Então, quem quiser, por exemplo, agora, né, entrar na sua máquina aí e criar um cluster Swarm, é só rodar esse primeiro comando, docker swarm init, você vai ter um cluster Swarm criado. Quer testar fazer o deploy de uma stack? Pega um Compose qualquer, faz ali pode até testar, já tentar fazer o deploy da stack direto, passando o próprio arquivo de Compose como argumento. Dependendo do seu arquivo de Compose, também já vai funcionar automaticamente. Por que eu comecei falando, dando essa diferença entre Compose e stack? Porque o foco da nossa conversa hoje é propor uma arquitetura de infraestrutura para micro e pequenas empresas. E o que micro e pequenas empresas têm em comum? Todas não têm recurso para montar um squad de infraestrutura. Todas têm um caixa muito reduzido e que tem que ser usado de forma muito estratégica. Então, quando você tem um caixa muito reduzido, você precisa entregar valor rápido, você tem uma previsão de crescimento, né, caso o seu modelo de negócio seja um modelo de startup. O Swarm, ele te permite dar esse primeiro passo de forma muito natural. Então, dependendo do seu Compose, você consegue montar um cluster Swarm em 5 minutos. Você tem o cluster rodando, você não precisa reescrever o Compose para um outro formato ou para um outro padrão. Você pega o seu Compose, faz algumas pequenas alterações e pronto. Seu cluster Swarm está criado e a sua aplicação está disponibilizada dentro de uma infraestrutura que já vai te trazer 3 pontos principais, que é o que a gente vai discutir mais ao longo dessa nossa conversa, que é, automaticamente, você já vai ter uma capacidade de definir política de tolerância a falhas pelo Swarm. Com o Compose você não consegue fazer isso, mas com o Swarm você consegue. Você vai ter uma política de escalabilidade horizontal, a gente vai falar sobre isso. Com o Compose você não consegue, com o Swarm você consegue. E você vai ter uma capacidade de comunicação entre os serviços, independente das máquinas em que esses serviços estão rodando. Com o Compose você não faz isso, com o Swarm você faz. Então, note que a transição do Compose para o Swarm, ela é muito leve, né? Você não precisa ter um time, um squad de infraestrutura para começar a brincar com uma infraestrutura clusterizada. Por isso que a Pensio adotou, né, o Swarm e é com o Swarm que a gente coloca todos os nossos produtos em produção. Então, entrando assim na parte, né, vamos dando um passo para trás, né? Então, a gente olhou um pouco de código, vamos dar um passo para trás, vamos contextualizar, né? Vamos entender alguns conceitos para a gente poder, no final da nossa conversa, entender de fato o que é um cluster, quando a gente usa um cluster, para que ele serve, etc, etc, etc. Então, assim, quando a gente fala em escalabilidade, né, o que é escalabilidade? Você tem uma aplicação que hoje ela recebe X requisições.
virou o dia, a sua aplicação está recebendo 10x requisições. E a sua aplicação não estava preparada para esse aumento, no número de requisições. O que a gente precisa fazer? A gente precisa escalar. Há duas formas de escalar. Você pode escalar verticalmente. O que é escalar verticalmente? Você tem ali sua máquina na AWS, sei lá, você tem um e-commerce, vai fazer Black Friday e começou a chegar requisição, sua aplicação não está aguentando. O que você faz? Você vai lá no painel da AWS e dobra o tamanho da sua máquina. Você escalou verticalmente, né? Sua máquina tinha, sei lá, 4 de RAM, agora ela vai ter 8. Beleza. Deu mais uma semana de Black Friday e o volume começou a aumentar de novo. O que você faz? Você vai lá na AWS e dobra de novo sua máquina. Ela vai de 8 para 16. E assim, né, até o nosso teto. Qual que é o teto da escalabilidade vertical? A gente tem dois. Primeiro que é um teto tecnológico, né? Porque você não pode ir dobrando o tamanho de máquina de um infinito. Os provedores, eles têm um limite, né? Então, dependendo do seu projeto e da escala que o seu projeto tem, ou vai vir a ter, você vai bater num limite de hardware, né? Você não vai poder ficar dobrando o tamanho da máquina ao seu bel prazer. E você também vai poder bater num limite de custo, porque se você é um líder técnico ou, né, você gerencia o budget da empresa, vai chegar um momento que vai ficar economicamente inviável você ficar dobrando o tamanho de máquina. Ou seja, escalabilidade vertical, ela resolve até certo ponto. Passou desse ponto, ela vira gargalo e você não consegue resolver o problema. Qual que é a alternativa? É escalar horizontalmente. E qual é a diferença entre ambas? Na escalabilidade horizontal, você não aumenta o tamanho de máquina. Você adiciona mais máquinas e faz o balanceamento de carga ao longo dessas máquinas. O que significa você adicionar mais máquinas e fazer balanceamento de carga? Isso é o conceito de cluster. O que é um cluster? São N máquinas que, atuando em conjunto, se parecem como uma. Do ponto de vista do usuário, pouco importa para ele se você tem 3, 4, 10, 20 máquinas no seu cluster. Para ele está interagindo ali com o seu e-commerce, ele quer fazer a compra dele, fazer o checkout, o pagamento, é isso que ele quer fazer. Quantas máquinas tem no seu cluster, para ele é irrelevante. E essa que é a magia do cluster. Você poder adicionar máquinas, e aí, voltando no nosso exemplo, você tinha uma máquina de 4 de RAM. O volume começou a crescer. Ao invés de você dobrar a sua máquina para 8 de RAM, você adiciona mais uma máquina de 4 de RAM. A tecnologia, o framework que você usou para clusterizar a sua infraestrutura, é obrigação da tecnologia que você escolheu fazer o balanceamento de carga. Aumentou o volume de novo? Adiciona mais uma máquina. Aumentou de novo? Adiciona mais uma máquina. Confia na tecnologia que você está usando. Porque se você fez o seu dever de casa, o seu cluster ele vai segurar a onda e ele vai te permitir fazer essa escalabilidade de forma elástica, sem você ter que ficar dobrando o tamanho de máquina e bater numa limitação tecnológica ou de custo. Claro, cada uma das duas escalabilidades, elas têm os seus desafios, né? Mas a escalabilidade horizontal, ela se paga no médio prazo. Porque, a princípio, você vai ter uma complexidade de estruturar esse cluster, etc, 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 né? Você vai ter que ter uma curva de aprendizado, mensurar essa infraestrutura, né? Tem algumas coisas que o Swarm faz. Eu gosto de brincar que o Swarm é o primo pobre do Kubernetes, né? Tem algumas coisas que o Kubernetes faz que o Swarm não faz. Então, essa análise técnica, né, do que o seu negócio precisa no médio e longo prazo, ela precisa ser feita. Mas, independente da tecnologia que você vai usar, tolerância a falhas, escalabilidade horizontal e resolver serviços independente de em qual máquina eles estão rodando, isso são capacidades que todo cluster precisa prover, né? Então, conceituadas essas questões, a gente entra no que é o Swarm, né? O Swarm ele tem uma arquitetura muito simples. Ele é dividido em máquinas que são manager, máquinas que são worker e máquinas híbridas. Máquinas que são manager, elas têm três responsabilidades básicas, né? Elas mantêm o estado do cluster. O que é isso, né? É saber o que está rodando, aonde que está rodando, se parou, se voltou, enfim, manter o estado do cluster operacional. Agendamento do serviço. Então, quando eu faço deploy de uma aplicação,
quem sabe aonde que os containers vão ter que ser criados são os managers. Então, é o manager que pega, reconhece que você fez um deploy e vai agendar a criação desses containers nas máquinas que fazem parte do cluster. E o terceiro papel de um manager é servir a API HTTP do Swarm, né? Então, na Pensio, a gente usa bastante a API do Docker para fazer algumas automatizações, né? E quem serve essa API sempre são os nós do tipo manager, né? Nós do tipo worker, eles não servem a API, eles não permitem que você interaja com a API do Docker. E o que os nós que são workers fazem? Eles executam as tarefas que são agendadas pelos managers. Então, é basicamente isso. Eu acabei de descrever para vocês como que o Swarm funciona internamente. Claro, né, tem várias outras camadas, parte de rede, volume, gestão de arquivos, etc, que a gente, né, é uma talk totalmente separada. Então, por exemplo, como que você gerencia o volume no Swarm? Diferente do Kubernetes, que tem essa solução interna pronta, o Swarm ele não tem uma solução nativa para gerenciar volumes que podem rodar em máquinas independentes. Como que a Pensio faz, por exemplo? NFS na veia. Né? Então, aplicações que precisam rodar em nós diferentes, que pode ser criado no nó A agora e daqui a pouco está rodando no nó B, a gente serve os volumes via um servidor NFS interno ao cluster. Né? Ele não fica disponível externamente. Mas, assim, esses desafios e essas soluções, né, a gente vai construindo com a experiência, mas, de modo geral, o Swarm é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. É esse diagrama com essa divisão de responsabilidades. Então, dito isso, né, agora a gente sabendo o que é Swarm, a gente sabendo o que é escalabilidade vertical, o que é escalabilidade horizontal, entendendo que migrar um Compose para uma stack é um trabalho que é muito simples, né? Então, é muito simples você ter o seu ambiente de desenvolvimento e replicar esse ambiente de desenvolvimento em um ambiente de produção, fazendo essa transição de Compose para stack, né? O custo é muito baixo e é isso que a gente quer nessa nossa conversa. A gente quer coisas que sejam baratas, rápidas, mas que tragam o mínimo de capacidade que um cluster entrega, que são esses 3 pontos: tolerância a falhas, escalabilidade horizontal e você poder fazer deploy de aplicações independente da máquina onde elas estejam rodando. Então, qual que é a proposta que eu trago? Não, então, uma galera que está ouvindo a gente, que trabalha que está numa startup, que não manja muito de Kubernetes, e eu faço um disclaimer aqui: estudem Kubernetes. Eu, inclusive, apesar da Pensio usar Swarm em produção, a gente está fazendo estudos de Kubernetes em ambiente, né, um estudo ainda inicial e tal. Provavelmente eu vou fazer algum curso aí da Linux Tips para, né, me dar um reforço aí, mas a gente precisa conhecer, né? A gente precisa conhecer as opções que a gente tem no mercado para poder tomar a melhor decisão. Se você está nesse contexto, que é esse recorte que eu estou fazendo, se você trabalha numa micro ou numa pequena empresa ou numa startup e você está fazendo dimensionamento de infraestrutura, aqui a gente vai entrar numa proposta de arquitetura de infra para a gente poder dar o próximo passo rumo a uma infraestrutura clusterizada. Então, um resumo rápido, né? O que Docker Compose Up faz, o que Docker Stack Deploy faz e o que eles têm em comum. Alguém quer falar alguma coisa aí? Ô, Davi, 2 minutinhos, mano. Só para avisar você aí, que eu mandei mensagem no chat, não sei se... 2 minutinhos. Desculpa atrapalhar você. Eu tenho só mais 2 minutos? Isso, mano, porque... Não só 2 minutos, eu não vou te cortar nem nada. Não, mas só para não pegar e não atrasar o restante aí, porque senão eu tô fudido, mano. Tá. Eu tô cronometrando aqui, eu tenho 7 minutinhos ainda, pelo meu cronômetro. Aí eu vou tentar queimar esses 7, pode ser? Demorou, é porque a gente começou depois, tá ligado? O horário era às 10h05, a gente começou às 10h20, tá ligado? Alguma coisa assim. Ah, tá. Mas não, eu vou tentar acelerar aqui, então. Demorou. Fechou. Segue. Massa. Valeu, mano. Então, aqui é só um resumo, né? Um resumo rápido da diferença entre do que a gente já conversou até agora, né? O que o Docker Compose Up faz, o que o Docker Stack Deploy faz e o que um faz que o outro não faz. Que, basicamente, quando chega na parte de clusterização, o Docker Compose Up não serve, né? Então, a gente tem que fazer tudo via stack, tudo focado no cluster.
Então, assim, um exercício rápido, né? Então, imaginando uma aplicação API Django, front-end React, banco Postgres. O que a gente poderia fazer com o Swarm para dar um primeiro passo em relação a uma infraestrutura clusterizada? Isso aqui é uma proposta, né? Então, imagina que a gente tem 3 máquinas, a gente decidiu, não, vamos ao Swarm, vamos dar uma chance, vamos subir aqui umas 3 máquinas e botar a nossa aplicação para rodar clusterizada dentro dessas 3 máquinas. O que eu trago de proposta? Uma máquina, ela precisa ser só manager. Isso é uma regra não escrita de quem usa Swarm. A gente precisa ter só um manager que é líder, que não executa tarefas e que não é sobrecarregado pela aplicação. Isso é muito importante para a gente não ter quedas em eventuais picos que a aplicação receba. A própria documentação do Docker recomenda que a gente tenha o número de managers, ele tem que ser n-1 dividido por 2. E esse n-1 dividido por 2 é o nível de tolerância a falhas que o cluster vai ter. Então, se eu tenho 3 managers no meu cluster, 3 menos 1 dividido por 2 vai dar 1. Ou seja, o meu cluster ele pode perder até um dos managers que ele continua operacional. Por isso que, nesse nosso exemplo, as 3 máquinas são managers. Porque se a gente perde um manager, a gente fica com 2, e com 2 managers a gente mantém a nossa tolerância à falha. Então, num primeiro cenário, qual seria o cenário mais simples possível, né? A API rodando na 0.11, front e banco rodando na 0.12, o Swarm fazendo o DNS interno. Claro, vai ter alguma coisa aí de proxy interno, né, para fazer o resolve dos nomes, etc, mas é o cenário mais simples, né? A gente só quebrou a aplicação dentro das máquinas do cluster. Segundo cenário, a gente começa a ter um volume de requisições mais alto. A gente precisa começar a escalar a aplicação. Como que a gente faz isso? O Swarm ele tem um conceito de réplicas, que é parecido com o conceito de pods do Kubernetes. A gente pode, por exemplo, a partir de um serviço, escalar, replicar containers ao longo das máquinas. Então, no cenário 2, a gente já poderia, com essas 3 máquinas, já escalar a aplicação usando o conceito de réplicas do Swarm. Cenário 3, o volume cresceu demais, só 3 máquinas não é suficiente, a gente precisa adicionar mais máquinas no cluster. Simples, adiciona a máquina, o Swarm já vai reconhecer a máquina nova, marca a máquina como um worker e automaticamente aumenta o número de réplicas, né? Diferente do Kubernetes, por exemplo, que ele permite que você aumente o número de pods dependendo do volume de acessos que a sua aplicação tem. O Swarm ele não tem isso. As réplicas de um serviço elas são estáticas, né? Então, isso é uma das diferenças que o Swarm tem para o Kubernetes. Ele não escala automaticamente, né? Você precisa, por exemplo, mensurar, eu vou precisar de 5 réplicas do serviço, e aí o Swarm cria os containers escalados nas máquinas. Mas o Swarm não faz isso automaticamente. E aí é isso, galera. Meu tempo está acabando aqui já, vou tentar dar uma resumida, né? Esses seriam 3 cenários de uso do cluster. Recomendo que vocês deem uma testada, subam as máquinas, pode até ser com Vagrant mesmo, no ambiente local, para vocês verem como que é essa comunicação entre as máquinas, questões de volume. Eu tenho um post no Medium falando como a gente resolveu problemas de volume usando o Swarm, né? Então, como que um serviço que roda na 0.11 e daqui 10 minutos ele está rodando na 0.12 e ele é um serviço de banco. Como que ele acessa sempre os mesmos dados, independente da máquina que ele está rodando? Existe um post meu no Medium, se vocês procurarem, vocês vão achar. Qualquer coisa eu posso mandar os links em algum lugar, não sei onde a gente vai manter disponibilizar a palestra. Mas é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui é só uma fotinha do nosso ambiente de produção, né? Então, hoje no nosso cluster de produção, a gente tem 5 máquinas. Como eu falei, né? Nesse cluster a gente tem 5 máquinas, 3 managers, e assim, é com essas máquinas que a gente coloca tudo que a gente de cliente em produção, mantém o WordPress, enfim, né? Isso aí é o nosso, em termos de infraestrutura, é o que a gente tem hoje na Pension, né? E aqui finalizando, né? Só algumas dicas de deploy contínuo e monitoramento. No caso da Pension, a gente usa o GitLab CI para fazer tudo de pipeline, então integração contínua, deploy contínuo, é tudo em cima do GitLab. Monitoramento a gente faz usando os Zabbix, e a gente usa, né, como eu falei, a gente usa a API do Swarm para automatizar algumas coisas nesse nosso fluxo de deploy contínuo. É isso, pessoal. Desculpa aí se eu atrasei um pouco. Essas são as minhas redes aí. Quem quiser conhecer um pouco do trabalho da Pension, tem aí o link para o nosso site. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Muito feliz aí.
Muito foda, mano. Que aula sensacional, hein? A galera super feliz aí de conhecer o Swarm. Já uma galera falando, ó, cara, é muito interessante. Quem tá começando isso daqui vale ouro. Galera aí tá super empolgada, muito massa mesmo. Muito bom, mano. Ô, David, mano, foda demais, viu, mano? Mandou foda demais mesmo. Parabéns, mano. E muito obrigado, mano, Valeu, por ter galera. falado aí. Foi Eu que muito agradeço foda. pela oportunidade. Um abraço. Sempre conte conosco. Mano, eu já vou chamar aqui, olha só quem tá aqui, ó. Code Show BR, mano. David, Olá. mais uma vez, um abração, fica bem, mano. Obrigadão, viu, mano? Bora Bolsonaro, hein? Bora Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Valeu.